Achou aí Gênesis 3. Ai, Jesus, o Senhor é bom. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizeste? Redargiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou à serpente: Porque fizesse isto, és maldita entre todos os animais domésticos, e os és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Versículo 21. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva sua mulher. Então declarou Yahvé Deus: Eis que agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva no lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Eu vou ler um versículo em Mateus 27:51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Até aí. Nós precisamos entender o plano de Deus para o homem através de Adão e Eva. Uma das maiores crises do ser humano nos últimos dias, dos cristãos nesse tempo, é sobre saber o que nós temos que fazer. Por que nós nascemos? E nós estamos buscando isso da forma errada. Porque nós não somos aquilo que nós fazemos. E isso precisa ficar muito claro. Porque eu não sou o que eu faço. Eu não sou um pastor, eu estou pastor. Eu sou filho.
E porque eu sou filho, eu faço. Porque o problema de nós entendermos que aquilo que nós executamos é o que nós somos. No dia que você não fizer, você vai entrar em crise. E você vai ter problemas. Esse é um dos conflitos que a maioria dos ministros passam na sua casa. Porque na minha casa, minha esposa não precisa de um profeta, ela não precisa de um mestre, ela não precisa de um apóstolo, ela não precisa do evangelista, ela não precisa de um pastor, ela precisa de alguém que lave o banheiro. Ela precisa de alguém que lave o quintal, e lave bem. Não é lavar. Porque lavar qualquer um faz, mas marido tem que fazer e fazer bem. Mas não tem telecurso para lavar quintal. Ela quer que lave com desinfetante. Então compra o desinfetante, um desinfetante tamanho família, grandão. E ela consegue lavar o quintal inteiro com o mesmo desinfetante 15 dias. Eu só lavo um corredor. E ela fala, o que você fez? Você lavou o quintal inteiro? Eu falei, lavei. Por que acabou o desinfetante? E essa parte do quintal está seca? Porque ele acabou nesse corredor aqui. Estava mais sujo que o outro. Mas os cachorros, eles fazem xixi no outro, amor. Você não percebeu isso? Ah, esqueci, foi mal. Então, ela não precisa do ministro, ela precisa do marido. E aí imagina se eu chegasse para ela, eis que te digo. Assim diz o Senhor, mulher. Se submeta à autoridade do profeta, faça uma massagem dos meus pés agora. E traga-me um pudim. Já! Tem autoridade, irmão. Tem que exercer autoridade em casa. Vou ter problema. Imagina na hora do vamos ver ali. Amor, estou tendo uma visão agora, mas agora é agora. Meu Deus, como é que eu falo essas coisas, cara? Então eu preciso entender quem eu sou, e a partir de quem eu sou, eu vou executar aquilo que é a vontade de Deus. Deus, quando Ele estabelece o jardim, Ele cria o jardim pelo poder da sua palavra. Deus não coloca a mão no jardim. Ele cria todas as coisas do jardim, Ele dá direções, Ele dá ordem, e segundo o poder criativo da sua palavra, tudo que Ele fala acontece. Meu querido irmão, o teu problema não é a crise, o teu problema é o ouvido. Alguns dias atrás eu estava orando, um irmão me chamou para conversar no final do culto, e a palavra foi sobre identidade aquele dia. E ele falou assim, Léo, eu não sei quem eu sou. Eu falei, já percebi que você é surdo. Porque era só ouvir a pregação. Mas vamos lá. Por quê? Ele falou, cara, eu não sei o que eu faço. Eu tenho tanta coisa no meu coração para fazer. E eu estou falando, Deus, o que eu faço? E eu não consigo ouvir mais a Deus. E eu comecei a falar, como é que eu vou ser delicado com Ele? Aí a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração foi, pergunta para Ele se Ele já ouviu a minha voz. Eu falei, você já ouviu Deus falar alguma coisa para você? Já. E o que Deus falou? Ele falou que Deus falou para mim que eu ia fazer isso. E foi falando. Eu falei, você quer ouvir mais o que, filho? Fala para mim. Deus não vai ficar matracando toda hora, te lembrando, olha. Sabe com quem que a gente fica falando muitas vezes a mesma coisa? Com criança. Criança que você fala uma vez, aí ela, você entendeu? Entendi. Não é para passar a canetinha na parede. Você entendeu? Entendi, mamãe. 5 minutos, dá uma canetinha na mão dela. Você acha que ela vai fazer o quê? Vai pintar todas as paredes. Mas você não tinha entendido? Ah, mamãe, mas a canetinha estava aqui. Por quê? Porque eles não entendem. Agora, se você pegar um adulto de 40 anos, dar uma canetinha para ele, falar assim, por que você pintou a parede? Aí é uma aberração. Aí é psicólogo. Por quê? Porque eu não consigo exigir que uma criança tenha o mesmo entendimento de um adulto. Vocês estão entendendo isso, não? Então,
Se Deus já liberou algo sobre a tua vida, fica tranquilo, porque Ele é responsável pela palavra dEle. Não é a tua condição que demanda se Deus vai cumprir ou não. Não é a tua sabedoria, não é o teu entendimento, não é a tua disponibilidade. Toda palavra que Ele emprega, Ele cumpre. Fica tranquilo. Então, Ele cria todas as coisas, mas quando Ele vai fazer o homem, Ele não faz pela sua palavra. Ele não libera da sua palavra. Ele não falou para a terra: ei terra, se levanta em uma imagem. Porque era isso que ele tinha falado: árvore, dê os frutos, águas, dê os seus peixes. E ele foi falando todas as coisas e a própria terra foi respondendo às ordens de Deus. Mas no homem ele fala: não, peraí, vamos fazer com a mão. Vamos tocar ele. E ele pega e ele começa a criar esse homem com a sua mão. E nós éramos como esse púlpito, nós éramos uma imagem. Não havia diferença entre nós e uma forma de barro e isso aqui. Éramos inanimados, mas tinha uma diferença, era o toque dele, que estava sobre. Para que toda vez que alguém olhasse e falasse: quem foi que fez isso aí? Falou: pode ver as digitais que estão ali, eles são meus, eu os criei. Eles são meus filhos. Mas aí está aquela imagem, a palavra fala, e eu fico imaginando a cena. Fala que Deus se aproxima do homem e sopra o seu espírito pelas suas narinas. Você consegue imaginar isso, cara? Você consegue imaginar o tamanho de intimidade que nós somos concebidos? Ele nos toca e depois ele chega bem pertinho. Cara, eu viajo nessa história. Porque você nunca vai conseguir chegar perto do meu nariz, meu irmão. Por mais íntimo que eu seja teu, você nunca vai chegar perto da minha coxinha. A minha esposa vai. Porque nós somos íntimos. E aí Deus sopra a vida no homem e agora nós estamos vivos. Não existe ar, existe um espírito da parte de Deus em nós. E essa é a revelação que o mundo perdeu. Porque eles estão achando que enquanto há ar eles têm vida. Não, enquanto o Espírito de Deus está nele. E a revelação é essa: eu não sei até quando Deus vai sustentar a minha vida. E não é por ar, é porque o Espírito dele está em mim. Quando ele falar acabou o patrocínio, ele tira, acabou. E é isso que o homem perdeu. Então ele estabelece o homem, estabelece a mulher, e nada do que havia no jardim era interessante para Deus. Deus não estava preocupado com a terra. A terra ele cria e dá para o homem, fala: domina sobre ela. Multipliquem-se, dominem todos os espaços, a terra é tua, esse é o teu presente. Quem devia estar preocupado com a terra somos nós. Uma das coisas que tenho um casal de amigos meus que são missionários no Timor-Leste. Agora estão indo para a Indonésia. E nós estávamos conversando sobre costumes totalmente diferentes. E ele fala que ele comeu o cachorro lá. Um dia serviram um cachorro para ele comer. Cara, ele me falou isso, eu quase rompi a amizade com ele. Porque, cara, eu tenho 2 lá, pensa numa coisa linda. Se você me vê no WhatsApp, tá ele filhotinho, cara, eu vejo essa foto e eu choro. Esses dias minha esposa falou que eles ficaram me procurando lá fora, cara. Pensa num cara, 40 anos quase chorando, porque o cachorro tava chorando por mim, velho. Pelo amor de Deus. E a gente tava conversando sobre isso. E a gente chegou na seguinte conclusão: você quer adorar a Deus, cuida da terra que você vive, cara. Valorize aquilo que Deus te deu. Não estou falando que você tem que ser daqueles, mata o homem e salva o cachorro. Não estou dizendo isso. Mas existe um equilíbrio entre todas as coisas. Existe um equilíbrio. Então, a terra que era do homem, e qual era o interesse de Deus na terra? Aquele que tinha sua digital. O interesse de Deus na terra, o interesse de Deus no jardim era o homem. E na viração do dia,
Deus saía do seu lugar porque Ele não habitava no jardim. Ele saía do seu lugar e ia na direção do homem. Meu Deus, cara. Esse pensamento me constrange. Deus ia ao encontro. Falou, peraí, eu vou largar tudo. Anjo, fica aí que eu vou lá conversar com Adão hoje. Nós vamos bater um papo. Deus queria gabinete com Adão, cara. Vamos conversar, Adão. Como é que tá? Como é que tá a tua vida, cara? E aí, como é que estão as coisas? E o homem entendia tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele sabia que uma hora do dia dele, ele ia largar todas as coisas que ele tinha na mão e ia para aquilo que era a essência da vida dele, encontrar com o meu Criador. Ninguém precisava ensinar para ele. Ninguém precisava falar, agora você tem que fazer, agora não. Era automático. Agora eu preciso me encontrar com Ele. E aí, a serpente estava ali. E chega para Eva e fala, Eva, o que Deus falou para você? Por isso que mais uma vez eu digo, Satanás te pega na dúvida. Se você não souber ser certo o que Deus tem para você, você vai ser levado por qualquer coisa. O que eu tenho visto de gente no trecho por aí, pessoas casadas que um profeta se levantou e falou assim, olha, Deus está falando que é para você se separar do teu marido. Eu vou contar rapidinho, só para você entender que não é coisa da minha cabeça. Um dia, um pastor que eu conheci foi aconselhar uma moça. A moça estava com um problema na vida sentimental. Esse homem casado foi aconselhar. No meio do aconselhamento, Deus deu uma visão para ele. E a visão era essa: eu te vejo casando, irmã. Eu te vejo casando. Só que eu não vejo quem é o marido, mas eu vejo você casando. A menina toda sentimental falou, opa, agarrei aqui. Vem Jesus, mostra o rosto dele, mostra o rosto dele. Aí ela arrumou um namorado, achou que era, não era. Foi atrás do pastor de novo, para conversar, tomar, já que você me ajudou outra vez, você não pode me ajudar agora. Ele começou a ajudar, e numa das orações Deus deu a visão. E a visão era, eu te vejo casando novamente, e agora eu vi o marido. Quem é o marido? Fala para mim, por favor, onde é que ele está, que eu vou lá agora. Ele falou, estou aqui na tua frente. Ele tinha acabado de se divorciar. E ele falou, eu sou o marido da visão. Resultado, essa moça saiu de casa. A vida dela foi praticamente destruída e agora ela entrou num processo de restauração novamente. E divorciou do cara. Porque não guardou aquilo que Deus tinha dito para ela. Então a serpente joga essa dúvida no coração da mulher. O que Deus falou? Ah, Deus falou que eu posso tocar em qualquer árvore, menos aquela ali. Não. Claro que não. Deus está guardando algo para ele. Claro que você pode. E a serpente fala o óbvio. Fala, aquela árvore ali vai fazer que você seja igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa era a árvore. Deus já tinha falado, não toca nessa. Então a serpente convence Eva. Eva toca no fruto. Ela come primeiro. Aí ela passa para Adão. E a hora que Adão come, os olhos deles abrem. E eles percebem o quê? Que eles estavam nus. Só que eles já se relacionavam com Deus antes disso. Antes da queda, o homem já se relacionava com Deus. E eles já estavam nus. E a nudez do homem nunca foi um problema para Deus. Deus nunca se importou com o homem estar com as coisas dele de fora. E até então estava tudo bem. Aí eles tentam esconder. Não dá certo, chegou a hora de Deus chegar, o homem foge. E ele não foge porque ele está arrependido, ele foge porque ele tem vergonha. Ele se esconde não por medo da repreensão, mas pela vergonha de quem ele era. E aí ele está escondido e Deus está vindo e opa, por que ele não veio?
O que há de tão importante na mão dele que ele não veio para o nosso encontro hoje? Adão, cadê você? Se Deus é onisciente, será que esse dia a onisciência de Deus falhou? Deus não estava procurando um Adão escondido na moita. Cadê aquele que o meu espírito estava nele? Cadê aquele que eu soprei nas narinas? Onde é que ele foi parar? Cadê aquele que abandonava todas as coisas, tudo era secundário? Quando chegava a hora do nosso encontro, onde é que você está? O que você está fazendo? Aí Adão reconhece e falou: olha, eu sabia que era o teu horário, eu vi que eu ouvi a tua voz, e como eu estou nu, eu resolvi me esconder, porque eu estou com vergonha. E aí, Deus, você comeu do fruto que não era para você comer. Na verdade, eu não comi, Deus. Foi essa mulher que o Senhor me deu. E eu sempre achei que ele estava culpando Eva, mas ele não estava culpando Eva, ele está culpando a Deus. Se o Senhor não me dá essa mulher, eu estava bem, a culpa é tua. Eva, por sua vez, culpa a Deus através da serpente. Foi a serpente. Quem colocou a serpente no jardim? Fala para mim. Foi você, então a culpa é tua. Muito parecido com a gente, né? E aí Deus começa a amaldiçoar a serpente, amaldiçoa a mulher, amaldiçoa a terra através do homem, expulsa o homem do jardim. E Deus expulsa. E aí foi quando eu estava lendo esse texto, há uns 15 anos atrás, nessas promessas de final de ano, sabe? Eu vou fazer dieta, eu vou correr, eu vou perdoar minha tia que roubou o último pedaço do pudim. Cara, eu tô idolatrando pudim, eu tenho que parar. Na verdade, eu preciso confessar um pecado aqui, irmãos. Eu estou com o meu coração pesado com a Thalita e com o Ney. E eu preciso pedir perdão para eles, porque eles comeram um pudim que eu ganhei. Meu Deus, que tristeza, Jesus amado. O pudim pequenininho. Ai, vamos comer. Eu, não. Vamos, eu... Peguei, ainda foi zoado, porque me deram o primeiro pedaço, tipo, come aí porque não vai sobrar mais nada. Cara, cada foiçada naquele pudim, velho, fiquei mal-humorado, comecei a discutir com todo mundo. Foi ou não foi? O Brasil é ruim. Não, cara, fiquei mal, velho. Se alguém orasse, eu mão para trás, certeza. Mas o Senhor ouviu o clamor do justo e eu ganhei um pudim, está na geladeira. Não me peça, em nome de Jesus, não chegue na geladeira. Ele está lá. Voltando, desculpa, bispo. Eu vou melhorar, tá? Eu vou melhorar. Eu vou ser melhor. O que eu estava falando? Não lembrei. Então, obrigado. Promessa de final de ano. Obrigado, Mateus. Você é o cara, velho. E aí, nessa promessa de final de ano, todo crente, todos vocês já fizeram isso. Bispo Pedro já fez isso. Mateus, todo mundo já fez. Eu vou ler a Bíblia inteira no próximo ano. Todo mundo já falou isso uma vez na vida, e não seja mentiroso. Aí 1º de janeiro não é dia de ler Bíblia, 1º de janeiro. 1º de janeiro é o dia mais tenso, você está esperando o resto da sobremesa, você quer acordar primeiro que os seus primos, você está pensando, Deus não deixa comer o pavê, pelo amor de Deus, chega lá, já comeram tudo. Não é. No dia 2 você está se adaptando ainda, dia 3 você começa a ler a Bíblia, já leu no atraso. E eu estava nessa, então li. Poxa, velho, tem que ser crente, então vamos lá. Eu comecei a ler desde a Bíblia Sagrada, King James, aí passo por passo, para falar que tinha que ler a Bíblia inteira. E fui no índice, e fui lendo. Pô, Gênesis 1, chatão, e Deus criou, e começa. Gênesis 2, no Gênesis 3, quando eu chego nessa parte eu jogo a Bíblia, sério. Eu joguei a Bíblia. Olhei para o teto da minha casa e essas foram as palavras. Eu falei, Deus, você está me tirando. Por que o Senhor expulsou Adão por ter cometido um erro? Eu já estou fora faz tempo. Já não tem chance mais para mim, acabou. Eu roubava doce na escolinha dominical. Como é que o Senhor vai perdoar alguém assim? Agora que eu roubo o dinheiro da bolsa da minha mãe, já era. Gente, eu roubava dinheiro da igreja, cara. Pensa num cara que para comprar doce, meu Deus, Jesus amado, cada coisa. E eu não entendia o porquê que Deus tinha expulsado Adão.
Porque Deus criou o jardim para o homem e cria o homem para ele. E agora, pelo primeiro erro do homem, ele expulsa o homem e fica um jardim fechado, sem ninguém lá. E o homem se vira. E agora, e o problema foi que Deus expulsa o homem do jardim, não pelo pecado dele. Aí que eu não entendi mais nada. É a mesma coisa de eu falar para você assim: vamos roubar uma lotérica? Quem está afim de roubar uma lotérica comigo amanhã cedo? Feriado, vai ter pouca polícia. Quem vai? Vamos lá, gente, não é possível que ninguém levante a mão. É sério que vocês vão deixar eu ir sozinho? Tá bom, não divido com ninguém. E nem vou dar o dízimo aqui também. E sabe por que vocês não vão? Porque nós não temos tanto relacionamento assim. Mas se eu chegar para minha filha Sara e falar: Sara, vamos lá. Ela: quando e aonde? É o primeiro pensamento dela. Porque nós temos relacionamento. Aí, digamos que tem um policial no nosso meio. O policial se levanta agora da cadeira e fala: você está preso em nome da lei. Eu falo: por que você está me prendendo, senhor? Foi porque você disse que vai roubar a lotérica amanhã. Meu irmão, você não está vendo que eu estou contando piada, eu estou sendo engraçadinho. Você não está vendo? Não, para que você não roube, é melhor eu te prender. Faz sentido isso? Sim ou não? Não. Ele não pode me prender por isso. Porque eu não fiz nada. Ele pode até me perseguir. Eu sou um suspeito a partir de agora. Mas ele não pode me prender por algo que eu não fiz. Então, quando Deus expulsa o homem, ele fala assim: expulsa ele, deixa ele lavrar a terra a partir de agora, para que ele não toque no fruto da árvore da vida. Aí complicou mais ainda. Se a árvore da vida era tão importante, a ponto de Deus expulsar o homem para que ele não toque no fruto da árvore da vida, Deus expulsou a única coisa que tinha interesse no jardim. Vocês estão acompanhando? Mas por que ele não proibiu o homem de tocar no fruto da árvore da vida enquanto ele estava no jardim? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, senão vocês não vão entender nada. Estão entendendo? Ok. Agora começa a história. Porque o homem, ao invés dele ter saudade do encontro com Deus, agora ele conhece o bem e o mal. Agora ele tem um entendimento sobre o que é certo e o que é errado. E ele começa a se divertir em praticar o mal e conhecer o bem. Então o homem que abandonava tudo por amor a Deus, para se encontrar com Ele na viração do dia, agora começa a priorizar outras coisas, mas não o seu Criador. Agora ele tem o poder criativo, ele pode maquinar o mal contra as pessoas, mas ele pode se arrepender e fazer o bem com elas. E quando fala em Deus: ah não, agora eu não tenho tempo para Ele, porque agora eu tenho que matar o exército inimigo. E Deus: ah não, agora eu não posso, porque agora eu quero criar um espaço, um pedaço de terra para mim e para minha família viver bem. E agora, vamos lá, você pode se encontrar com Deus agora. Agora eu não posso, eu vou me deitar com outra mulher. E Deus continua esperando que esse homem volte ao jardim. Não ao jardim, o espaço físico, mas que o homem volte para o lugar do encontro com Ele. E o que acontece? Ele começa a levantar alguns homens. E esses homens, eles têm uma mensagem. Todos esses homens que Deus ele começa levantando líderes. Ele levanta juízes. Ele levanta sacerdotes, ele levanta profetas. Ele começa a levantar esses homens, e todos eles com a mesma mensagem. Não é vai, volta. Olha, o Senhor está vendo Jerusalém, você se prostituindo debaixo das árvores, mas volta. Ele ainda continua apaixonado por você. Volta, porque vocês vão encontrar perdão no Criador. Volta, se arrepende de onde vocês caíram. Volta lá, conserta, que Ele está esperando no mesmo lugar ainda. Mas o homem não está interessado em criar. Agora ele está brincando de criar e de fazer as coisas, e cada vez mais eles estão distanciados de Deus.
E o mesmo Deus que empregou a sua fidelidade na palavra no início, Ele continua nesse processo. Porque Ele empregou a sua palavra. E a sua palavra é: você tem mãos limpas, se achega. Não tem, eu não posso. Eu não posso trabalhar com o pecado. Eu não posso trabalhar com a sujeira. Eu não posso trabalhar com você se o teu coração tem outras prioridades. Eu preciso ser o único. O segundo para mim não dá. E esses homens vão se levantando. E o que acontecia? Os homens iam. Quando eles iam cumprir 100%, eles falhavam. Não posso trabalhar com a falha. Se levanta um outro homem. Outro processo. Aí esse homem ia, falhava. Aí Deus resolve criar o templo, para ver se o homem se lembra do que ele fazia no jardim. E aí ele cria o templo, só que como ele não consegue mais trabalhar com a falha, 2 criadores no mesmo lugar não cabe. Então ele cria algumas regras, e o que ele faz? Entre outras coisas, ele fala para Moisés: coloca um véu lá. Coloca um véu, coloca uma cortina na minha casa. Agora é minha casa, não é mais a casa de vocês. Não é mais o espaço de vocês. Vocês, meu Deus, cara. Deus cria um lugar para o homem. E olha o que ele faz agora. Ele fala para o homem criar um lugar para ele. Vocês vão criar uma casa para mim. E agora só que tem o seguinte: eu quero que você coloque uma cortina, porque eu não posso, minha casa não é bagunçada igual a de vocês. Vai ter que ter ordem. Então ele começa a estabelecer a ordem do culto. E entre outras coisas, o sacerdote, quando ele ia ministrar o culto, ele não podia dormir na noite anterior, para que ele não tivesse sonho impuro. Ele tinha uma sucessão de regras, para que quando ele entrasse, ele ministrasse o culto. Agora, cara, imagine comigo, um Deus que fala: eu quero que vocês se multipliquem, eu quero ter uma família grande. Agora ele está restrito a um homem, que se tivesse uma vida dupla, toda a nação, todo mundo ia sofrer sem a presença de Deus. E aí amarravam uma cinta e ficava um sininho tocando, e amarravam a corda, porque se o sacerdote tivesse em pecado, ele ia cair morto, e ninguém podia entrar para puxar o corpo dele. Eles tinham que puxar para fora. Tamanha santidade requerida do lado de dentro do véu. Aí entra ele. E você que estuda muito, não rouba a minha infantilidade nisso, por favor. Eu imagino Jesus falando: pai, eu vou lá. Tentou com todo mundo, deixa que eu vou. Você vai aonde, menino? Eu vou lá buscar eles para você. Porque eu começo a imaginar o coração do filho Jesus, vendo o coração do pai, com saudade dos seus filhos. Fala: deixa que eu vou. E aí vem Jesus. E aí Jesus começa o mesmo processo que todos os homens passaram. Todos eles passaram pelo processo. Meus queridos jovens, amados, que anseiam viver um ministério, deixa eu te falar, respeite os processos. Você vai ter que sofrer pela tua família. Já reparou que a maioria das pessoas que tem um chamado, eles vêm de família totalmente zoada, família desacreditada? Assim foi com Jesus, assim é com a maioria de nós, cara. Raríssimos os casos de pessoas que foram usadas, que a família era boa, que investia, que fazia, até porque esses que investiam, os caras não querem mais. Então Jesus começa todo o processo, 30 anos, e ele vai descer as águas, e agora vai começar o ministério de Jesus.
E a palavra fala que quando Jesus desce as águas e ele sobe, ouve-se uma voz do céu. E essa voz disse o quê? Aí está o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora me responde, o que Jesus tinha feito até então? O que Jesus tinha feito para dar prazer para o seu Pai? O que Jesus tinha construído? Quantas curas, quantos milagres, quantas pregações para a multidão Jesus tinha feito para o céu? Nenhuma. E aqui eu entendo que Deus não está interessado naquilo que eu faço, mais uma vez, desde que eu saiba quem eu sou. Eu gosto de pensar que todas as vezes que eu vou ministrar, Deus acha legal. Eu gosto desse pensamento. Mas Deus deve ficar feliz quando eu pego a mangueira lá de casa. Quando eu falo, eu vou cozinhar para minha esposa. Eu vou lavar o banheiro de casa. Sabe por quê? São coisas que eu odeio fazer. E eu não faço porque eu amo minha esposa. Eu faço porque eu amo a Deus. Porque o amor pela minha esposa, eu ia falar, lava aí, deixa aí tudo sujo mesmo, tá bom assim. Mas eu quero matar a minha carne para ser aquilo que Jesus me pediu para ser. Já que eu sou um marido, o centro da vontade dele, quando eu estou dentro da minha casa, é ser um marido bom para minha esposa. E esse entendimento é muito difícil para nós, muitas vezes, porque nós queremos construir coisas para Deus e achando que construindo coisas para Deus vai se alegrar. Deixa eu te falar, Deus não estava alegre com o templo. A alegria dele era quando o homem não tinha nada na mão, não era quando ele tinha coisas na mão. Porque nós acostumamos a ficar, nós somos distraídos demais. Então Jesus desce as águas e a palavra fala que Jesus é levado ao deserto. E ele está 40 dias e ele está sendo tentado no deserto. 40 dias sendo tentado. No final dos 40 dias, Satanás vem e fala assim, vamos lá, melhor de 3. Ok. A palavra fala que após 40 dias Jesus tinha fome, ele estava no deserto, estava em jejum. Era óbvio que ele tinha fome. Satanás vira para ele e fala assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com fome, você não é filho dele, ele não te estabeleceu aqui, não é essa a tua mensagem, não é isso que você ouviu. Então, por que o teu pai vai deixar você nessa condição? Por que teu pai vai... Você veio do céu para passar isso aqui? Não, Deus não pode ser teu pai. Aí o que ele fala, assim está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás não estava bonzinho aquele dia. Ele não estava querendo alimentar Jesus. A questão é, se tu és o Filho de Deus. Mas ele tinha acabado de ouvir a voz criadora dizendo, você é meu filho. Se ele falou, eu sou, acabou. Deve ter um propósito nisso aqui. É quando você vê o teu casamento destruído e Satanás começa a oferecer para você, você não é filho de Deus, como é que Deus, você não confiou em Deus, você não estava fazendo todas as coisas para Deus, você não serve a Deus, você não oferta para Deus, você não canta para Deus, por que ele vai deixar o teu casamento desse jeito? Deus não está nem aí para você, boba. Abandona teu marido. Ah, é verdade, né? Deus não está nem aí para mim, vou estragar meu casamento. É sempre assim. Então ele tenta tocar na carne de Jesus, não dá certo. Agora ele vai tocar na alma de Jesus, nos sentimentos dele. Ele falou, mas está escrito que se você pular daqui, você dá ordem aos anjos. Opa! Satanás começa a reconhecer quem é Jesus, porque só dá ordem quem tem autoridade. Então ele já começa a adorar o Cordeiro. Porque ele fala, você vai dar ordem aos anjos, os anjos vão vir e você não vai sofrer nenhum mal. Ele falou, mas também está escrito que eu não posso tentar ele. Então eu não preciso provar para você quem eu sou. Ele já disse que eu sou. Ele já provou pela sua fidelidade. 2-0 para nós. Foi agora vamos lá no ministério.
Leva ele no pináculo do templo e Satanás fala: ó, tá vendo, todos esses reinos é meu. Se você se prostrar e me adorar, reconhecer que eu sou Deus, eu te dou tudo isso. Em outras coisas, o que Satanás está dizendo é: eu vou tirar a cruz do teu ministério. Eu vou tirar a perseguição que você vai sofrer. Porque eu te dou tudo, faz o que você quiser. Cura quem você quiser. Faz, prega o que você quiser. Eu te dou, é teu. Só existe um. E eu só adoro a Ele. 3-0. E aí começa o ministério de Jesus. E qual é o ministério de Jesus? É fazer com que o homem tome o caminho de volta. Então ele começa a ensinar: olha, vocês vão voltar por um caminho, e enquanto vocês voltarem, eu quero que vocês façam isso. No meio do caminho, parábola do bom samaritano, você vai encontrar alguém caído lá. O que você faz? Cura eles, porque através da serpente entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte. Então ressuscita eles para mim. Dê vida para eles. Através do pecado entrou a enfermidade. Então vai lá e na autoridade do meu nome cura os enfermos para mim no meio do caminho. Alimenta o faminto, seja generoso com eles. E ele começa a ensinar o homem o que ele tem que fazer. Mas o caminho de Jesus era claro: eu vim religar o homem a Deus. Eu vim abrir o caminho de volta. Aí a palavra fala, depois de Jesus ter ensinado o homem a fazer todas as coisas, ele foi à cruz. A palavra fala que ele vai, ele se entrega. E quando ele derrama todo o seu sangue, a palavra diz, ele fala o que? Está consumado. Ponto final. Normalmente na escola falava isso, né? Ponto final, linha de baixo, um espaço, começa de novo. E ele começou de novo. E a palavra fala que quando Jesus entrega o seu espírito, a terra treme e o véu do templo se rasga de cima a baixo. Agora vamos para a lógica. Se a terra tremeu e a terra começa a abrir, esse véu não nasceu junto com as paredes, ele foi colocado. Se a terra treme, a lógica era o quê? Que ou o véu caísse. Se a terra racha, era que ele rasgasse de baixo para cima. Não tem como rasgar de cima para baixo se o problema vem de baixo. Sabe o que está acontecendo? Deus está falando o seguinte: olha, a gente se relacionava nu. Você me via como eu era e eu te via como você era. Mas quando você pecou e você se constrangeu pela sua nudez e você tentou construir uma roupa, eu nunca me importei com a sua nudez. Eu nunca me importei com quem você era, até porque as minhas digitais estão em você. Então eu nunca me importei com quem você era, porque eu te criei assim. Mas eu costurei, a palavra fala, Gênesis 3:21, que Deus costurou, algumas versões diz que Deus costurou uma roupa para o homem, para que o homem se sentisse bem diante de Deus. Quando o homem cria uma casa para Deus, Deus também tinha uma roupa, chamada véu do templo, onde ninguém que não cumpra uma sucessão de regras pode entrar para me ver como eu sou. Mas agora, quando Jesus vem, o que Deus está fazendo? Eu estou rasgando a minha roupa e eu estou me aparecendo de novo para vocês. Podem entrar. Agora você pode voltar. E agora você pode me ver de novo, face a face. Então qual é o problema? Qual é o nosso problema hoje? Ai, eu não tenho dinheiro. Não, fique tranquilo, porque eu sou dono do ouro e da prata, você pode vir. Ai, eu não posso porque eu tenho enfermidade, eu não posso servir a Deus porque eu sou limitado. Pode vir, porque quem diz que é para você ir é o eu sou. E eu estou dizendo, venha.
Ai, mas eu não posso, porque eu acho que eu não sou capacitado. Não é a tua capacidade, é o meu Espírito que está em você. Vem. Mas só tem uma coisa: você não pode entrar com as suas roupas. Você vai ter que tirar suas vestes de novo. Você precisa voltar a estar nu diante de Deus. Então eu não posso mais usar as desculpas que eu tenho para não me aproximar a Ele, porque Ele já abriu. Falou: vem. A palavra fala: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Isso quer dizer que se Deus tomava o partido, o princípio, Ele tomava a dianteira e Ele falava: eu vou até eles. Agora Ele está falando: eu estou só esperando. Quem vai ser o primeiro? Quem vai sair do seu lugar para me encontrar? Ah, você saiu, opa, estou indo aí. Então a questão não é que Deus não fala comigo, é porque eu não estou indo até Ele. Eu quero que você feche seus olhos. E a minha dúvida morreu no dia que eu comecei a entender o que Deus tinha feito no dia que Ele expulsou o homem. Satanás, ele tinha um plano, ele sabia do amor do Pai pelos filhos que ele tinha criado no jardim. E o plano de Satanás era: eu convenço o homem a desobedecer a Deus na sua proibição. Deus, porque ama o homem, não vai expulsá-lo do jardim, Ele vai permanecer com eles no jardim e os vai perdoar. O próximo passo, eles conhecendo o bem e o mal, eles vão tocar o fruto da árvore da vida. E se eles tocarem o fruto da árvore da vida, esses homens serão eternos. E se eles forem eternos, conhecendo o bem e o mal, eles serão eternamente pecadores. E por toda a eternidade, Deus não vai ter esses homens. Só que Ele não contava com um coração tão generoso e tão grande e tão amável de Deus, que disse: eu prefiro ficar com vocês longe por um período de tempo, do que perder a tua vida por toda a eternidade. Então eu te expulso do jardim, para que não tenha o risco de você tocar nesse fruto e eu passar minha vida inteira sem os meus filhos. Mas agora ouçam a voz do Cordeiro dizendo: tomem o caminho de volta. E os querubins com espadas flamejantes abrirão o caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora eu posso tocar o fruto da eternidade através de Jesus, o caminho de volta. Eu queria fazer uma espécie de um ato profético nessa noite. Faz tempo que eu não faço isso. Imagino que nesse último degrau aqui tenha um véu, e toda a tua curiosidade de conhecer a Deus como Ele é, e de tocar a Deus como Ele é. E agora você não é mais sobre um homem, não é sobre mais quem estudou, quem cumpriu as leis. Ele dá acesso a todo mundo. Ele fala: venham me conhecer face a face, venham. E digamos que agora, lá na Praça dos Crentes, Jesus foi crucificado, um lugar muito propício para eles. A terra tremeu e o véu do templo que está aqui na frente foi rasgado. E você tem a grande notícia, e a notícia é: Ele abriu a porta, pode entrar. O que você faria? Sabendo que Ele não conta mais com a sua capacidade, sempre foi sobre Ele. Que Ele não conta com a sua sabedoria, sempre foi a dele. Ele sempre está um passo à frente, irmão.
Ele criou uma caixa de madeira de acácia e está dizendo: vocês são meus, eu sei do que você foi criado, porque eu te formei. E a glória toda está dentro do vaso, não está fora. Fica tranquilo, porque eu vou continuar te enchendo. Porque o sacrifício completo já foi feito, você não tem que fazer mais nada. Só saia de onde você está, largue as coisas que estão na tua mão e vá na direção dele. Como no início. As minhas crises de identidade, cruza o véu. A minha falta de capacidade, cruza o véu. Deixa ele te encher. Ai, mas eu acho que eu não sou, eu acho que ele não me quer. Cruza o véu e você vai descobrir. Cruza o véu. Cara, eu não sou esses caras que espiritualizam tudo e acham que, cara, mas eu sinto o Espírito Santo dizendo uma coisa aqui. Alguém aqui que você tem sofrido com depressão. E eu quero te convidar a você sair do teu lugar e vir aqui. Jesus vai te curar nessa noite. Ele vai curar a tua depressão nessa noite. Ele vai encher o teu coração. E daqui e no próximo culto você vai vir aqui e vai testemunhar: o Espírito Santo me tocou, e hoje eu ia tirar a minha vida, e agora eu não vou mais, porque Ele me encheu e Ele me mostrou que eu sou dele. Eia! Ixeregalabaxere alabás. Baixere alabás. Por onde eu não poderia ir, fez caminho pra mim. Por onde eu não poderia. Você que tem acreditado que o teu tempo passou e que Deus não vai te usar mais, porque as tuas mãos estão sujas demais. Vem com as tuas mãos sujas e você vai ver se Ele não vai te limpar e vai te transformar mais alto que a neve, cara. Fez um caminho pra mim. Você que tem falado: eu tenho tentado de tudo para salvar o meu casamento, mas eu não sei mais o que fazer. Eu apliquei todas as técnicas. Sai do teu lugar e vem. Você que tem algum tipo de enfermidade, sai do teu lugar e venha. Cara, Jesus está fazendo algo violento em nós. Ixeregalabaxere alabás. Por onde eu não poderia ir, fez um caminho pra mim. Por onde eu não poderia ir, fez um caminho pra mim. Por onde eu não poderia
consumado está. Há uma impressão no meu coração muito forte de alguém aqui que você perdeu uma pessoa da tua família, uma pessoa muito próxima, há pouco tempo, meses, 1 ano, 2 no máximo, muito pouco tempo, era uma pessoa muito próxima. E desde então, não sei se isso é possível, mas desde então você tem cultivado uma mágoa com Deus. E a impressão que há no meu coração, eu te vejo sentado nas cadeiras do braço cruzado, como se você estivesse desafiando ao Senhor. Fala assim: eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui, mas eu quero ver se o Senhor é de verdade mesmo. O teu coração se fechou, e aquilo que você tem falado é: vamos ver se o Senhor traz vida mesmo. Quero ver se o Senhor me muda. Nunca mais eu vou ser aquilo que eu fui para o Senhor, porque o Senhor me tirou uma pessoa que eu amava. Eu preciso saber quem é você. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos irá